Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 do livro de 2 Samuel, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar a oportunidade já para te fazer um convite muito especial. Nosso domingo está chegando, hoje é sexta-feira, final de semana. Primeiro eu quero te desejar um excelente final de semana, tá bom? E aproveitar para te fazer um convite especial, domingo na Evo, às 10 às 18 horas, nossos cultos de celebração. Você não pode ficar de fora não, porque os nossos cultos têm sido poderosos, cheios da presença de Deus, com uma palavra poderosa para a tua vida, tá? Esteja conosco presencialmente em um dos cultos. Você tem duas opções, período da manhã às 10 horas ou no período da tarde às 18 horas. Você é o meu convidado especial. Caso você more fora de São Paulo, ou é de outro país, você pode acompanhar aqui pelo YouTube, mas não pelo meu canal, pelo canal da igreja, o Evo TV, Evo de Evolução TV, tá bom? Você pode se conectar às 18 horas que nós transmitimos pelo YouTube ao vivo o nosso culto de domingo. Mas você que é de São Paulo, esteja conosco às 10 ou às 18 horas para que nós possamos viver juntos uma experiência extraordinária na presença de Deus, tá bom, gente? Dado aqui os avisos e os recados, vamos ao nosso estudo de hoje. 2 Samuel, capítulo 11, tem 27 versículos. Eu vou fazer a leitura aqui na versão NVI, tá? O texto já começa dizendo assim, ó: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha só, na primavera, época que todos os reis saíam para a guerra, Davi decidiu não ir para a guerra. Uma tarde, Davi se levantou da cama, sem fazer nada, deitadão ali, foi passear pelo terraço do seu palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com aquela mulher, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado ao rei dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita, e Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e os outros soldados e como estava indo a guerra. E ele disse, vai descansar um pouco na sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para sua casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Ele era leal ao rei, leal ao povo, ele era leal a Joabe, que era o líder dele. Esse homem era muito leal e a Bíblia demonstra a lealdade de Urias. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia e amanhã eu te mandarei de volta. Urias então ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Olha só, Davi, primeiro, fica em casa descansando quando era para estar na guerra, do palácio dele, da sacada, ele vê uma mulher bonita, se deita com essa mulher, engravida essa mulher. Agora ele está tentando de todas as maneiras criar uma estratégia para que Urias pudesse ir para sua casa e se deitar com a esposa dele, para que quando essa mulher ganhasse o bebê, seria o filho de Urias. Então essa era a ideia de Davi, criando toda uma estratégia aqui, uma estratégia maquiavélica. Infelizmente, Davi até aqui só tinha feito coisas extraordinárias. Aqui já mostra uma outra face de Davi. Aqui vai mostrar um grande erro na vida de Davi. Então Davi embriagou Urias. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente
e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Olha o que Davi estava fazendo aqui. Era uma caca atrás da outra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro ao acabar de apresentar ao rei esse relatório. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher da muralha que atirou uma pedra do moinho e ela morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga: e morreu também o seu servo Urias o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles, e morreu também o seu servo Urias o Hitita. Davi então mandou mensagem dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe quem quer devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o seu palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Olha só que loucura, gente, isso aqui, que loucura. Ele tramou contra a vida de Urias, ele praticamente assassinou Urias, ele mandou assassinar, colocou Urias numa posição de batalha onde ele estaria mais vulnerável. Ali, junto com Joabe, ele combina a morte de Urias, ele manda pelas mãos do próprio Urias um decreto de morte. Urias, tão fiel ao rei, não abre a carta, entrega na mão de Joabe. Joabe faz o que o rei mandou fazer, esse moço é morto, a mulher chora o luto, aí passa o luto, passa os dias de luto, Davi manda buscar a mulher e se casa com ela, fazendo o papel do bonzinho, né? Eu tô me casando com a mulher, tadinha, agora ela tá sem marido, eu sou um bom rei, eu preciso cuidar dessa moça. Então Davi aqui, ele vacila e vacila feio. Nesse capítulo bíblico a gente vê algo que desagrada completamente o coração do Senhor e que vai assim mexer com toda a estrutura de Davi. Vai mostrar o quão fracassado Davi se torna dentro da tua casa por conta desse episódio, né? Um rei que era para estar em guerra. O papel de Davi era um grande guerreiro. Ele decide ficar ali sem fazer nada, e nesse ficar sem fazer nada arruma um grande problema, tá? Deixa eu explicar tudo isso aqui para você. O capítulo 11 de 2 Samuel vai narrar literalmente a história do pecado de Davi com Batseba, né? E todas as consequências que esse pecado trouxe para a vida de Davi. Enquanto o exército de Davi estava na batalha, Davi decidiu permanecer em Jerusalém. Isso era muito incomum naquela época, tá? Porque o que era esperado? Que o rei liderasse as suas tropas. Em uma dessas tardes, Davi, ele tá ali passeando pelo seu terraço, onde ele avista essa mulher, Batseba, tomando banho. Atraído pela beleza da mulher, ele manda os seus servos descobrirem quem ela era. Quando ele descobre quem era a mulher, né, mesmo sendo casada, ele manda um dos soldados dele buscar a mulher, né, manda chamar pro palácio e tem relações com uma mulher casada. Depois, Batseba descobre, né, que está grávida de Davi. Ao saber da gravidez, o que Davi faz? Trama toda uma estratégia ali, chama Urias de volta do campo de batalha e tenta fazer com que ele passasse a noite com a sua esposa, né, para que ele pensasse que o filho era dele. Mas, no entanto, Urias, por sua lealdade aos seus companheiros de guerra, ao seu líder, ao seu rei, ao seu Deus, recusa ir para casa e dormir com a sua esposa, então ele dorme à porta do palácio. Davi, então, envia uma carta ao general Joabe, ordenando que colocasse Urias na linha de frente da batalha, onde o combate era muito mais intenso, para que ele pudesse ser morto. Joabe, que era o braço direito de Davi, cumpre a ordem, Urias foi morto. Após a morte de Urias, Davi ele toma Batseba como esposa. Agora, no entanto, o último versículo aqui desse capítulo diz que o que Davi fez desagradou profundamente o coração de Deus, tá? Esse capítulo aqui ele é muito significativo para mostrar pra gente as consequências do abuso do poder, as consequências do pecado, e também fala sobre o adultério e o assassinato de Davi, né, contra Urias, que vai resultar em grande sofrimento para ele e para toda a sua família a partir desse episódio. Vamos buscar uma lição de aplicação prática para esse texto de hoje. Tem um ditado popular que diz assim: mente vazia é oficina do diabo.
mente vazia, oficina do diabo. Eu lembro muito disso, minha mãe, ela falava muito pra mim quando eu era jovem. Mente vazia, oficina do diabo. E eu, jovem, não entendia muito bem, novinho ali. E ela me colocava para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Me colocava na escolinha de futebol, me colocava na natação, era o colégio. Eu saía de manhã de casa e voltava só no fim do dia. Cansado, aí fazia lição de casa e ia descansar pro outro dia. E minha mãe sempre falava, né, que para não perder um filho, né, para coisas erradas, criminalidade e essas coisas todas, né, precisa preencher o dia. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Me fez lembrar algo aqui da minha infância. Minha mãe não me deixava com tempo ocioso. E ela sempre dizia, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. E esse ditado reflete uma ideia prática de que quando nós não ocupamos a nossa mente em ações com propósitos produtivos, nós acabamos nos tornando vulneráveis às tentações, né? Então, eu cresci num bairro de periferia, um bairro de classe média baixa, tive alguns amigos que se perderam no meio do caminho, tive amigos que se envolveram, colegas, né, que se envolveram com crime, outros com, enfim, eu tive colega jovem de 18 anos morrer em linha de combate no crime, situações assim, e minha mãe ela sempre falava, eu não vou te deixar um minuto ocioso, e hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu nunca tive tempo para ficar com a minha mente vazia. Né? E é com a mente vazia que a gente está vulnerável, que a gente faz um monte de coisa errada. Davi aqui, que deveria estar na batalha com os seus soldados, escolhe ficar em casa. Esse momento ocioso abre espaço para que ele fosse levado pela visão de uma mulher bonita, Batseba, e em seguida agisse de forma imprudente e pecaminosa. A falta de ocupação e vigilância aqui levou Davi a ceder aos seus próprios desejos carnais, resultando no quê? Em consequências trágicas. Essa situação vai reforçar a importância da gente andar atento à forma como nós usamos o nosso tempo, né, e como também nós ocupamos a nossa mente. Nos manter envolvidos ali com atividades produtivas e saudáveis é importantíssimo, seja trabalho, estudo, oração, ministério, não importa. Tudo isso pode nos ajudar a evitar as armadilhas que podem surgir mesmo quando nós estamos desocupados ou distraídos. A ociosidade é uma grande armadilha de Satanás para envolver as pessoas no pecado. O fato de Davi estar ocioso gerou a legalidade para ele pecar, mandar matar um homem e trazer consequências desastrosas para dentro da sua própria casa. No próximo capítulo vai dizer que Davi atraiu a ira de Deus para a vida dele. Que Davi ele trouxe a espada para dentro da casa dele. Ou seja, da mesma maneira como ele agiu ali impensadamente ou até pensadamente, né? Porque ele pensou, né? Não foi impensadamente, ele pensou, ele criou uma estratégia para corrigir um erro. Ao invés de ele assumir o erro, ele cria uma estratégia. Porque como é que ficaria? Um rei que não vai pra guerra. Olha a cilada que Davi se meteu, gente. Um rei que não vai pra guerra, que durante a guerra se deita com a mulher de um dos seus principais soldados, um soldado extremamente leal. Como é que ele chegaria e falaria ali, gente, olha, para toda a nação, eu fiz uma caca e agora eu preciso resolver, Urias, infelizmente. Como seria isso? Né? Como que ele ficaria visto no meio do povo? Então, ele fez algo errado e para consertar, né, ele tenta consertar usando algumas estratégias lá, malucas, não deu certo, Urias não caiu no conto de Davi, e aí Davi acaba mandando matar Urias. Então assim, ele para resolver um problema, cria um problema ainda pior. Eu sempre digo o seguinte, nunca resolva um problema criando outro. Você tem que resolver um problema sem criar outro. Então tem gente que para resolver um problema cria mais um. Davi aqui, ele criou vários problemas. E todos esses problemas vão reverberar na vida dele. E tudo isso por conta da ociosidade. Tudo isso por conta de uma tarde ociosa. Ou seja, era para estar na guerra, para estar na batalha, cumprindo o propósito dele, fazendo a vontade de Deus. Estava ocioso, deitadão na sua cama, enquanto os soldados estavam lá lutando. O que eu quero te dizer? Nós precisamos andar sempre... A gente precisa procurar andar sempre envolvido com coisas boas, com coisas produtivas. Porque assim, ninguém tem tempo para cair em cilada. Tudo aqui começou por conta da ociosidade de Davi. E mais adiante, nós vamos conhecer então os resultados da atitude de Davi. Ou seja, as consequências desastrosas que vão surgir na vida de Davi por conta dessa atitude. Ele trouxe consequências
desastrosas para a sua própria vida por conta de uma atitude numa tarde ociosa, tá? E olha, gente, é muito importante. Mente ocupada com o que é bom evita armadilhas da ociosidade e nos mantém no caminho de Deus. Eu vou repetir, se eu fosse você eu até anotava isso aí. Mente ocupada com o que é bom evita as armadilhas da ociosidade e nos mantém no caminho de Deus. Amém, gente? Glória a Deus! Tome muito cuidado, porque mente vazia é verdadeiramente uma oficina para o diabo trabalhar, tá? Mente ocupada, mantenha sua mente ocupada com as coisas de Deus, com trabalho, com coisas produtivas, com coisas boas. Não deixa com que a ociosidade venha ganhar espaço na sua vida, porque isso é uma grande armadilha espiritual. Glória a Deus, mais um capítulo aqui de 2 Samuel concluído com sucesso. Agora, mais uma vez, eu quero te convidar para agitar as redes sociais, tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal, tá bom? E não se esqueça, domingo na EVA, os nossos cultos de celebração, às 10 e às 18 horas, eu espero você e toda a sua família em nome de Jesus, tá? Quero te desejar de todo o coração um excelente final de semana, que Deus te abençoe. Espero te ver domingo na EVA e segunda-feira novamente aqui na Evolução Diária. Deus abençoe!